É o que nós temos para hoje, né? Palmeiras perde de 1-0 para o Corinthians lá na Neoquímica Arena, jogo de ida da Copa do Brasil. E agora tem que reverter esse placar em casa. Eu pensei em diversas formas de falar com vocês sobre essa partida. Bom, mas se fosse para mim deixar meu lado torcedor aqui, que está extremamente chateado, falar mais alto, eu só seria mais um torcedor gritando aí pelo YouTube. E isso já tem muitos canais por aí, inclusive canais grandes que já fazem isso. Eu vou tentar trazer uma análise aqui mais racional, por mais que seja difícil, e assim, tentar ver o copo meio cheio, por mais que eu sou daquele que vê o copo meio vazio. Bom, pessoal, só para quem não me conhece, como o canal é novo, eu me chamo Eric e é isso. Eu não vou te pedir like, não vou te pedir nada, sem clima para isso. Eu quero ir direto pro conteúdo do vídeo, até porque eu acho que vídeo de derrota ninguém nem assiste, mas eu não quero deixar o canal sem conteúdo. Então vamos lá. Vou começar pela escalação, como sempre faço. A única alteração é o Sousa entrando como titular. De certa forma esperado, porque eu já vejo que o Abel não tem muita confiança em garoto da base, porque eu falo isso porque o Luigi foi o titular na última partida. Dá pra ver que o Abel não tem essa confiança, foi por causa dessa falta de confiança que ele não colocou o Endrick lá naquele jogo com o Boca Juniors, mas não vou nem lembrar disso aqui só. Mas enfim, ele botou o Sousa e ok, aí você tem pontos positivos, pontos negativos, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio, tipo... O Sousa estava de férias, sem ritmo de jogo. Ele entrou bem, sim, ele mostrou um bom futebol, e o copo meio cheio. Mas, será que para titular era a melhor escolha? Não sei. Fato é que o Sousa não está 100% pronto, mas o Palmeiras também não tinha lá uma grande opção para aquela ala ali do campo, né, de esquerda. Falando do jogo em si, eu quero ser muito breve nisso aqui, e só ir direto para o que realmente interessa. Mas a minha ideia aqui é trazer um conteúdo para quem às vezes não assistiu o jogo entender como foi a partida. Então eu preciso pontuar muitas coisas aqui. Comecinho o jogo já começa com escanteio pro Corinthians. E assim, já faz uma jogada ali, para mim, de certa forma ensaiada, porque eles cobram no segundo pau para quem está vindo de fora, infiltrar, dando cabeceio. Não deu certo, mas o jogo, primeiro lance do jogo, primeiro minuto de jogo já começa assim. Até que chega aos 15 minutos de jogo e aí assim... Tava até esquecendo do tal do pênalti, mas teve pênalti pro Corinthians. Que acontece, o Memphis ele domina a bola, se eu não me engano de peito, já meio que tirando, né, já domina para tirar do zagueiro e tentar já virar fazendo a finalização, um domínio ajeitando e tirando tudo ao mesmo tempo, mas nisso é o Gomes que tá na disputa com ele e no que ele vai para chutar a bola, o Gomes também vem para chutar a bola e aí sobra a perna do Gomes na perna do Memphis, é marcado pênalti. Eu não gosto de entrar em mérito aqui de ser pênalti, não ser pênalti. O fato é pênalti para eles e aí pelo menos um ponto positivo se for pra gente enxergar aqui é que o Everton faz uma boa defesa, só que assim, depois do pênalti foi ladeira abaixo. No primeiro tempo dos 15 a 30 minutos não teve Palmeiras, foi Corinthians tentando atacar, o Corinthians tentando criar chance e o Palmeiras perdido. O Palmeiras não conseguia encaixar, não conseguia pegar uma segunda bola, o Palmeiras não conseguia sair tocando a bola. E na verdade, isso até os 30 minutos era só o Corinthians, depois o Palmeiras começou a tentar uns contra-ataques, mas não fluía. E o que eu vi era, o Palmeiras trabalha com marcação individual, com aquelas perseguições longas dentro do campo, e o Corinthians estava se aproveitando disso. Conseguia fazer jogadas de triangulação facilmente, o Corinthians chegava na frente, porque ia tirando e liberando espaços, né, com as movimentações, e o Palmeiras estava perdido, essa é a verdade. O Palmeiras não estava conseguindo criar, e a partir ali dos 30 minutos que o Palmeiras começava a criar um pouco, tentar um contra-ataque, era bola errada toda hora, passe errado, coisas simples, muito simples, sendo erradas pelos jogadores do Palmeiras. A melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo inteiro foi ali aos 43 minutos, e que o Palmeiras consegue uma boa subida e assim, tem um medo dos jogadores em finalizar. Não foi só no jogo de hoje, mas desde sempre o Palmeiras parece que tem medo de finalizar. O povo só quer finalizar já, tipo, estando dentro da pequena área, porque o Palmeiras chega com os jogadores bem posicionados na entrada da área, porque tem condição de finalizar, mas prefere dar chute. Perdão, chute é o que não dá, né? Ele prefere dar passe, sabe? Mas é nisso aí que surge uma jogada, porque nessa de vou chutar, não vou, infiltra a bola para alguém que tá passando, esse que tá passando volta a bola para trás, aí eu toco pro outro que tá mais posicionado dentro da área, fica aquele bate-rebate, e aí a bola sobra no Sousa, ele chuta a bola, se eu não me engano ela pega no zagueiro do Corinthians e sobra pro Giai, e aí o Giai, inteligentemente, ele chutou tirando, ele chutou para tentar tirar da zona ali do gol que estava mais congestionado, né, chuta assim mais pro canto da esquerda, só que ainda assim tinha um jogador do Corinthians ali bem posicionado e conseguiu tirar esse chute, né, na transmissão eles até falavam assim, foi como se fosse um outro pênalti, não considera assim, tinha muito jogador na frente do Giai, e ele ainda chutou num lugar que estava menos congestionado, mas mesmo assim conseguiram tirar em cima da linha,
e acaba o primeiro tempo dessa forma. Final do primeiro tempo, o Palmeiras, sim, ele teve seu bom momento, mas o Corinthians também teve seu bom momento. O jogo tava tão, assim, acirrado, é que você via 50% de bola pro Corinthians, 50% de bola pro Palmeiras. Número de finalização, deixa eu ver na minha colinha aqui, foi 6 para cada um e 3 escanteios para cada um. Então, assim, tava muito igual. Olhando pro copo meio cheio, então, pelo menos, assim, tava mais feio pro Corinthians, porque ele jogava em casa e tinha perdido o pênalti. Pelo menos estava mais feio pro Corinthians, né? E o Palmeiras, assim, estava vivo no jogo, se a gente for olhar pro lado do copo meio cheio, mas eu não consigo olhar nessa ótica, pra mim tava péssimo. E aí o segundo tempo começa, já, tipo, 5 minutos tem uma jogada de escanteio, o Sousa, ele tava em posição que ele não estava impedido, mas ele dá um cabeceio, tipo assim, eu acho, né, e até na transmissão também comentou-se sobre parecer que ele achava que estava impedido, então ele não cabeceou de verdade. Não é legal, né? Tinha que ter aproveitado, independente se estava impedido ou não estava, e parece que ele realmente não estava, mas ele perdeu uma boa oportunidade, cabeceou fraco nas mãos do Hugo e perdeu uma boa chance. Até os 30 minutos de jogo, no segundo tempo, o Palmeiras estava tentando criar, o Palmeiras estava trocando passes, buscando jogadas, mas infelizmente o Palmeiras não conseguia levar perigo. Essa posse de bola do Palmeiras ali não se convertia em chances e nem muito menos em finalizações. Porém, esse domínio do Palmeiras, pelo menos em posse de bola, em tentativa de criação de jogadas, mostrava um momento melhor do jogo para o Palmeiras. Só que tudo se perde porque, isso eu falei que foi até os 30 minutos, e aos 32 minutos sai o gol do Corinthians. O gol do Corinthians vem numa falta cometida pelo Mikael, e o Corinthians cobra rápido. O Palmeiras dormiu, a zaga dormiu, o pessoal foi um apagão, assim. Eles aproveitam, cobram rápido, o Palmeiras estava totalmente desorganizado, cruza na área, o Memphis aparece e consegue finalizar de cabeça, gol do Corinthians, e aí é complicado, porque o Palmeiras estava em um momento teoricamente melhor na partida, mas daquela forma que eu falei, só que o Corinthians consegue achar um gol. Se a gente fosse falar de merecimento, merecia o gol, futebol não é merecimento, futebol é bola na rede. Mas se a gente for falar de merecimento, o Palmeiras estava muito mais perto do gol. O Palmeiras estava merecendo mais um gol na partida. Acontece que faltava um senso de urgência dos jogadores do Palmeiras. Eu sentia isso, faltava tipo, estamos levando no 0x0, vamos ficar aqui. Se tá de boa no 0x0, vamos segurar a bola e levar para a gente terminar a decisão em casa. Mesmo o placar com 0x0. Então, faltava esse senso de urgência, e sim, é nítido porque quando sai o gol e o jogo volta, o Palmeiras acorda, sabe? Você vê os jogadores, aí eles parecem que começam a querer correr atrás do resultado, mas aí é tarde. Talvez até teria dado resultado, porque no lance seguinte ao gol, aí o Palmeiras acha um gol na bola parada. O gol é anulado pelo VAR, aquela situação de câmera ruim do VAR, que não pega com qualidade, não dá pra você ter certeza se estava impedido, se não estava, aquele lance de mesma linha. Pra mim, a vantagem tem que ser pro ataque, enfim. Mas anularam o gol. Mas o fato que eu quero que vocês entendam é que o Palmeiras estava num momento melhor, o Palmeiras leva um gol por vacilo, por dormir, aí o Palmeiras acorda pro jogo, começa a jogar com vontade, só que faz um gol, só que o gol é anulado e aí murcha de novo o Palmeiras. Aí parece que, tipo, então vamos resolver isso em casa. Depois, ainda desse momento, entra o Alan e o Flaco Lopes, o Abel tira o Vitor Roque para colocar o Flaco Lopes. Eu achava que seria muito melhor continuar com o Vitor Roque, mas enfim, o Flaco até que entrou bem. A saída também do Sousa para a entrada do Alan, eu já achava até que deveria ter acontecido antes, mas aconteceu só depois de tudo isso, já era 35 minutos de jogo, não deu para surtir muito efeito. Para não dizer que não surtiu efeito, ainda teve uma jogada de contra-ataque e o Flaco disputa bem a bola ali, ele não cai, continua, mesmo sofrendo falta, ele não cai, ele continua em pé, ele consegue tocar a bola no Maurício, mas o Maurício finaliza muito mal. E é isso, acabou o jogo e vamos lá. Eu normalmente faço anotações de tudo que aconteceu e do que eu achei, deixo tudo anotado aqui para mim falar para vocês, fica até aqui na minha frente, por isso que às vezes eu olho para baixo para ver algum detalhezinho da anotação. Depois do lance do gol eu não anotei mais nada, porque, cara, não sabia nem o que eu iria falar para vocês aqui. No final do segundo tempo do Palmeiras, para mim falar, o que eu vou falar do segundo tempo do Palmeiras? Não sei. Tipo, o que eu vejo é que falta banco pro Palmeiras hoje. Eu vi há um tempo atrás a gente poder falar assim, o Palmeiras hoje tem um banco de reserva, bacana, um banco de reserva que vai entrar gente que vai mudar o jogo. Mas foi sair o Estevão, foi sair o Richard Rios, foi o Paulinho ter que sair por conta da lesão, acabou esse banco do Palmeiras que poderia mudar um jogo. O Palmeiras hoje não tem banco de reserva, o Palmeiras tem um time titular que ainda está se entrosando,
e que fica por isso mesmo. Parece que a gente voltou lá atrás, voltamos a estaca zero. E por que eu tô falando isso aqui do segundo tempo? Porque faltou isso no jogo. Não tinha tipo um Paulinho que ia entrar e ia resolver a partida. Não tínhamos. A gente tinha que apostar no jovem Alan e colocar o Flaco e ver se ele iria ganhar alguma jogada na bola aérea, entende? Assim, tipo, tá faltando isso, tá faltando banco pro Palmeiras hoje. Antes de eu finalizar aqui, cara, se você assistiu até aqui, tá me ouvindo até agora, de verdade, é complicado depois de uma derrota e tudo mais, esse sentimento que fica, mas é mais complicado ainda pra mim ter que gravar um vídeo e depois eu ter que editar aqui, vou postar esse vídeo. Se possível, você pelo menos deixar um like, não vou nem pedir pra você comentar. Se você não é inscrito, né, considere, né, se inscrever, mas nessa força aí, porque é complicado, mas vamos lá, eu quero finalizar logo esse vídeo, porque é complicado, cara. Se eu tiver que trazer um destaque da partida, que normalmente eu sempre trago aqui nos vídeos, vai pro Everton. O Everton foi o único destaque da partida, na minha opinião, porque defendeu um pênalti. O restante do time do Palmeiras era um time apagado, um time que não conseguia criar, um time sem meio de campo. Eu achei Maurício muito sumido do jogo, o Lucas Evangelista nem tanto, mas o Maurício eu achei ele meio sumido do jogo. O Vitor Roque teve que começar a sair muito da referência para ter que buscar a bola e tentar criar para fazer a bola chegar lá. O Palmeiras não conseguia criar nada além de ficar tocando passes, e então o único destaque que eu tenho para dar para essa partida do Palmeiras é o Everton. Eu vou destacar quem? O Palmeiras não jogou com uma vontade de querer vencer a partida. O Palmeiras parece que entrou focado no empate. Tá faltando vontade de ganhar nesse time, sabe? Tá faltando vontade de, sabe, que era tipo, vamos ganhar, vamos entrar, vamos fazer o resultado mesmo fora de casa. Parece que o Palmeiras entrou focado em vamos entrar aqui, segurar o jogo e levar a decisão para dentro de casa. Infelizmente é isso que eu tô vendo no Palmeiras de hoje. E é o que eu tenho para falar aqui para vocês, galera. Assistiu até aqui? Deixa o like aí e é isso. Espero que nosso próximo pós-jogo aqui seja de uma classificação e que as coisas mudem dentro do Palmeiras, tá? Obrigado aí pra você que assistiu. E se assistiu até aqui, na moral, deixa um like aí que é difícil pra caramba gravar um vídeo desse. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.